É bom estar aqui novamente nesta casa, rever pessoas que amo muito. Fico muito satisfeito em ver algumas pessoas aqui, muito particularmente. E àqueles que são novos, dou um grande abraço. Alguns já conheço, não é? Há muito tempo. Nós hoje estamos aqui com uma igreja super pasteurizada, não é? Tem 3 pastores. Isto é uma fartura quando noutros lados não há ninguém, não é? Pois. Realmente foram 9 anos, 5 de uma vez, 4 no outro quinquênio, mas me falta aqui uma coisa. E eu estava ali a falar com a Belmira por trás, porque nós falamos sempre assim pelas costas, não é? Estava a falar com a Belmira, então o ar-condicionado, o Gil já pediu o ar-condicionado. Temos de telefonar para o técnico, porque aqui é um calor, não é? É ensurdecedor. E para a instalação está toda montada, é só pôr as cassetes aí, 2 cassetes, e pronto. E o dinheiro vai aparecer, meus irmãos. O dinheiro vai aparecer. Ora, nós hoje vamos falar sobre mordomia. E geralmente quando falamos de mordomia pensamos em quê? Dinheiro, dízimos e ofertas. Logicamente, recebemos uma repulsa quase. Epá, estão mexendo no meu bolso, não é? Mas eu não vos vou falar de dinheiro, nem agora, e de tarde vou falar um bocadinho de dinheiro, mas de manhã não. Mas vamos falar da mordomia no sentido de que todos somos mordomos. Mas antes de mais, eu queria ler um texto bíblico que se encontra em Salmos 105. Salmos 105. E vamos ler os primeiros versículos, que serão bastantes. Eu vou ler na minha versão, que diz assim, Salmo 105, a partir do verso 1. Dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe louvores. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios, do juízo da sua boca. Ó descendência de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que ordenou até milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque. Ele o confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Quando ainda eram poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, andaram de nação em nação e de um reino para outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por amor deles, repreendeu os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, destruiu todo o seu suprimento de pão, mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo, José. E nós vamos parar aqui neste texto e hoje vamos falar precisamente da vida deste jovenzinho que se tornou um grande homem, chamado José. Não é Josué, mas quase. O Josué é o futuro ancião da igreja. Amém. Amém. E então vamos falar um bocadinho de José, uma história que vocês conhecem muito bem, porque José é chamado na Bíblia de mordomo. O mordomo, o maior mordomo, o exemplo dos mordomos. E todos nós somos mordomos. Deus nos confiou, Ele é o nosso Senhor, Ele nos confiou muitas posses intelectuais, financeiras, inteligentes, sei lá, bens materiais, outros não propriamente monetários. E nós somos os gestores desse pecúlio que Deus deixou em cada um de nós. O que é que tem na sua mão, Cristina? O que é que tem? É o quê? Não, é de quem? É do Gino? É a sua? Pastor,
De quem é o telemóvel que estava aí, que eu lhe dei? É? De quem é o telemóvel? É como? E a caneta que a irmã tem? Amém. Nós dizemos muitas vezes ao dia os pronomes possessivos. Meu, minha, meus. Não mexas que isso é meu. Às vezes até somos belicosos pelas coisas que nos pertencem. Durante algum tempo. Porque às vezes vem uma doença grave e nós temos de ser levados para um hospital ou para uma clínica ou então para um lar de terceira idade. E tudo que nós tínhamos, que dizemos que era meu e minha, está a ser gerido por outras pessoas. E se ainda aí estamos convencidos que somos donos de alguma coisa, vem a morte para nos mostrar que alguém nos põe num ataúde, num caixão, com os trapos vestidos, que alguém tem uma amabilidade de nos vestir. E não há meu, não há minha, e tudo quanto nós deixámos aqui na terra, que dizíamos que era meu e que minha, passaram a outras mãos e nada nos pertence. Então, quais são as coisas que realmente podemos ter, que são verdadeiramente nossas e que vamos levar para o céu? O caráter, é aí que temos que investir e também, se pela graça de Deus, ensinamos bem os nossos filhos, também os nossos filhos. Será um prazer dizer, eis-me aqui com os filhos que tu me deste. Não é? Ora, vamos então... Isto é um problema que eu tenho já há mais de um mês, devido às alergias. Puxando um bocadinho pela voz, fico logo afetado. Desculpem-me, não é Covid. José. Quem é que não conhece a história de José? Toda a gente conhece a história de José. O menino que nasceu, o Benjamim, de uma família de 11 irmãos, filho da mulher mais amada de Jacó, que era estéril à partida, mas pela graça de Deus lá nasceu este bebé. E o pai amava tanto aquela mulher que este menino tinha um significado. Obrigado, Graciete, há de ir para o céu porque já me deu água. Isto agora tem que ser posto aqui, senão... mas este menino, devido àquele amor de pai exacerbado e até um bocadinho desadequado, foi criado com mimo, com roupa especial. Ele chegou ao ponto de ser tão convencido que eu era um moço inteligente, começou a ter uns sonhos estranhos, começou a vangloriar-se perante os irmãos e até perante o pai e a mãe. Ele estava a começar a levantar a asa demais. Os irmãos ficaram muito zangados com ele. Como nós vamos te servir e os nossos pais? Oh, rapaz, cala a boca, não sabes o que dizes. O que é certo é que os irmãos ganharam uma certa aversão porque o pai condescendeu na educação daquele filho. Quantos pais não há que condescendem na educação dos seus filhos? Alguns por negligência, outros por excesso de mimo, de condescendência. Ai, não mexas no menino, coitadinho do menino, deixa que ele depois aprende. E é de pequenino que se aprende. É de bebé que se aprende. Os bebés, mesmo antes de saber raciocinar, devem ser ensinados. Isso está escrito, não por mim. Por isso, os pais devem ser muito cuidadosos, muito cautelosos na educação dos seus filhos, para que não criem este conflito entre irmãos e para que eduquem os seus filhos não mimados, não spoiled kids, não é? Filhos estragados, filhos que realmente no futuro só vão dar problemas. Na escola, na sociedade, na igreja, por que não? Ora, este menino estava condenado, quase diria, a ser um menino não muito bom na sociedade.
E sabem, esta semana diziam alguns, mandaram mensagem a dizer que Deus trabalha por estradas que nós não conhecemos. E Deus tinha um projeto de vida para José. E agora, como fazer com uma educação deficiente, mimada, exacerbada? Então Deus tinha um caminho, mas os irmãos frustraram esse caminho. E um dia que ele foi para o campo para ter com eles que estavam a pastorear os rebanhos, a pastar os rebanhos, melhor dizendo, tentaram matá-lo. Como é que se chama? O primeiro filho de Jacó. O Ruben. O Ruben foi já é velhice, sabem? Alzheimer. O Ruben foi aquele que protegeu este rapazinho. Não, vamos ver, vamos pensar melhor, não sei o quê. E meteram dentro de uma cisterna seca, um poço seco. E eles foram cada um para o seu lado com as ovelhas. Entretanto passou aquela caravana de medianitas que ia para o Egito e alguns irmãos disseram, agora é oportuno, vamos. E venderam o José. O José nunca se viu em tais situações, em tais aflições. Ele não podia crer naquilo que estava a viver. Mas houve uma coisa muito importante que aconteceu. Jovenzinhos, ele teria talvez a tua idade, Josué, 18 aninhos, talvez, vamos imaginar. Ou das meninas, estão umas mulheres, saíram daqui, quando eu saí daqui eram uns bebezinhos ainda, agora estão ali umas senhoras, todas lindas. Os rapazes já começam a olhar para o lado, não é? Pois. Os pais também têm que estar com o olho no burro e no cigano. Não vale o diabo de celas, não é? Pois. Mas o que é certo é que aquele jovenzinho mal se viu aguilhoado, talvez dentro de uma jaula feita de madeira, ou talvez a pé, acorrentado, a ir a pé para o Egito. Ele ficou, imaginem, uma pessoa que tem tudo em casa, internet, etc., todas as brincadeiras, todos os mimos, não é? O pãozinho com queijo que a mamãe prepara todos os dias, etc. E agora vê-se quase despido, esfarrapado, batido, vendido. Mas eu vou-vos falar de duas características aos meus jovens. Esqueçam tudo o que eu vou dizer durante o dia, mas memorizem isto. Duas características que o José cultivou na sua vida e que fizeram dele um homem de êxito mundial, no topo da maior potência da época. Só havia Faraó acima dele. E quando ele passava, toda a gente se tinha que ajoelhar perante ele. Eu não sei se vocês podem imaginar isto. O José estava longe de sonhar isto. Ele acorrentado, a chorar, zangado, ele, sei lá, esperneava talvez e não compreendia como é que Deus o ia salvar dali, etc. Ele tomou uma primeira grande decisão. Não se esqueçam, jovens, e os irmãos adultos também. Primeira grande decisão. Aconteça o que acontecer, eu vou ser sempre fiel a Deus. No pouco ou no muito. Já alguém tomou uma decisão, assim com 18, 20 anos, alguém tomou uma decisão importante na sua vida? Eu tomei uma decisão importante na minha vida. Os irmãos mais antigos sabem a minha história. Era um rapaz do mundo. Bebia, fumava 40 cigarros por dia. Era o spoiled kid, não é? O menino mimado da mamã. Algumas coisas que eu vos disse, o pão com queijo, era isso que a minha mãe me dava todos os dias. Enfim, não é grande coisa. Não? Mas havia muito mimo, muito carinho, e eu tinha ido para um caminho de estudar num certo rumo, e aos 20 anos Deus puxou-me pelo golo do casaco. Não é para aí que tu vais. Conheci os adventistas, fui para Angola durante um ano, voluntário, e foi na missão do Bongo que eu decidi, então, tomar essa grande decisão de deixar a arquitetura para ser um pastor. Quando cheguei a casa, o meu pai lançou-me todos os cães e lobos. Tu queres deixar de ser arquiteto para ser um padre? Cortou-me a mesada. Agora amanha-te, que eu não te dou nem um tostão.
pela graça de Deus, passaram 40 anos de ministério já, e agora estou a viver a minha reforma, semi-reforma, tendo em vista que ainda me chamaram para trabalhar mais 5 anos, e que é um prazer para mim. Mas vamos voltar ao José. Ele tomou a decisão de ser fiel a Deus, qualquer coisa que aconteça, ele ia ser fiel a Deus. Ouviste, Josué? Quando as meninas começarem a fazer certas conversas, tu, menina, põe-te ao fresco, que tenho mais que fazer, tenho muito que estudar, tenho muito que fazer. A biologia chama por mim e a vida é a coisa que mais me importa, não é? É ou não é? Pronto, já sei, ele já se confessou comigo. E as meninas também, quando eles vierem cá, sabem? Eu costumo dizer que o amor é cego. Mas olha que depois o casamento devolve a visão. Devolve a visão. Aquilo que não quiseram ver antes, vão ver amargamente depois. Com pranto e racha de dentes. Daí que, olho vivo e faro fino. Como dizia o Catatau, lá que era, né? Esse desenho animado brasileiro. Muito atentos. E os pais, como disse há bocado, um olho no burro e outro no cigano. A prudência, o bom conselho, para que os nossos filhos possam ser educados e protegidos em certa medida e possam fazer casamentos felizes, porque infelizmente as coisas acontecem às vezes que nós nem sabemos como elas acontecem, mas acontecem. Aos mais pintados, acontece. O José vai para o Egito e nós sabemos a história. Ele é vendido para a casa de Potifar, mas ele tinha uma segunda característica, o José. Não se esqueçam, jovens. Qual é a primeira? Qual é? Fidelidade, aconteça o que acontecer, no pouco ou no muito. E a segunda característica qual era? Ele era um homem empreendedor, laborioso, trabalhador. Não dava à preguiça. Não dava à preguiça. Alguém quer ter êxito na vida? Alguém quer ter êxito na vida? Olha, não, só ali uma irmã quer ter êxito na vida. Muito bem, muito bem. Com os cavalos ou sem os cavalos? Não é? Aí, sempre nos concursos, montando toda a cela. Não é? Pois é, na arte de bem cavalgar. Mas ninguém quer ter êxito na vida. A irmã também quer ter êxito na vida. Mais algum. Outros são envergonhados, não querem dizer. Outros são envergonhados, não se querem manifestar. Mas pensem nisso. Quem quiser ter êxito e futuro na vida, aconteça o que acontecer, se for fiel a Deus, Deus vai virar o barco de qualquer maneira. Algum de vós já pensou ser primeiro-ministro de Portugal? Quem? Quem foi? Olha, ninguém. Ou presidente do Banco de Portugal? Não. Administrador principal da Caixa Geral de Depósitos? Também não. Presidente da Câmara de Torrevedras? Já estou a baixar. A irmã quer ser presidente da Câmara de Torrevedras. Eu quase que diria, e andar a arrumar os caixotes do lixo, alguém quer? Meus irmãos, todas as profissões são honrosas, mas nós, por princípio, na igreja, Ellen White nos diz, devemos polarizar os nossos filhos e os nossos irmãos para o máximo que eles possam alcançar na vida. Porque quanto mais alto estiver, maior é o perigo, mas a sua influência é medonha. E o que é que foi acontecer com este menino? Que de escravo, aguilhoado, etc., foi para a casa de um homem importante, de Potifar, mas ele era tão trabalhador e como era fiel, Deus o abençoou grandemente, que diz no capítulo 39 de Gênesis o seguinte, versos 5 e 6. Gênesis 39, versos 5 e 6, diz assim, falando de Potifar, Gênesis 39, versos 5 e 6. Desde que o pôs por mordomo de sua casa, olha a palavra mordomo, aparece a primeira vez na Bíblia. Desde que o pôs por mordomo na sua casa, e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha, a casa de um homem pagão é abençoada pela presença de um menino adventista.
Vamos dar uma de menino adventista para trazer para os tempos modernos, não é? A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. E reparem o que é que diz no verso a seguir. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, de nada sabia, olha, um patrão despreocupadíssimo, nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso e de porte e de semblante. Olhem só, um moço atlético, lindão, um latagão todo chique, hein? Tanto é que os versículos a seguir dizem que o diabo não ficou contente com ele. O patrão confiava tanto nele, que não se preocupava com nada. E agora, o Satanás vai utilizar a mulher de Potifar, que vinha lá com as transparências todas, ter com o José, convidá-lo. E o José o que é que disse? Ai, que moça tão bela, bela e amarela. Não, ele disse, não, eu não trairei o meu Deus. E diz a Bíblia que ela tentou várias vezes José, mas ele foi firme como a rocha. Ele foi fiel na sua juventude, na pujança da sua vida. Agora que ele podia ter ali um flerte com uma mulher toda suculenta, provavelmente, porque o Potifar não deve ter escolhido uma mulher, não é? E ela arranjou um estratagema para o colocar na cadeia. O Potifar sabia muito bem a mulher que tinha, que o José não tinha feito nada daquilo. Mas, para salvar a honra do convento, o José foi para o calabouço e esteve na cadeia. Mas ali na cadeia ele tornou-se notável. Tornou-se um moço laborioso que o carcereiro disse, eu tenho que deixar isto tudo, os afazeres todos aqui com este rapaz, que ele leva isto de vento em popa. Ele era fiel, era trabalhador, fiel, trabalhador. Fiel, trabalhador. Não se esqueçam. Fiel, trabalhador. Vão se esquecer de tudo o que eu disse. Fiel e trabalhador. Não há lugar para a preguiça. Não há lugar para a preguiça. Quem tiver preguiça vai ser um falhado na vida. Olha o que eu estou a dizer que é sério. Ele tornou-se uma pessoa importante, depois houve aquela coisa dos sonhos, lá do copeiro e do padeiro, etc. E a fama chegou ao coração do faraó, que teve também uns sonhos esquisitos, que nós sabemos, daquelas vacas gordas, das vacas magras. E ele foi chamado à corte, por vários caminhos, foi chamado à corte, e no capítulo 41 tem aqui uns versículos muito giros, que diz precisamente a partir do verso 40, quando José interpreta os sonhos, e diz qual é a estratégia que o faraó deve seguir, que ele deve escolher um homem capaz para gerir toda a sua casa, de maneira que daqui a 7 anos não haja fome na terra. O faraó pergunta a mais os seus entendidos, quem é que vocês conhecem algum homem descrito como este rapaz disse? E o José foi escolhido. Escolhido para primeiro-ministro da maior potência mundial. Um menino que tinha assim uns problemas quando era jovenzinho, mimado e tal, não é? Alguns defeitos têm que ser limados durante a vida, durante os problemas. A vida às vezes dá-nos problemas jovens, dá-nos problemas para burilar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar, para nos tornarmos homens, adultos, sérios, capazes e úteis à sociedade, sem presunção nem vaidade. Porque são outras coisas que fazem muito mal a todo ser humano. E diz então aqui o texto a partir do verso 40. O faraó vira-se para José e diz assim: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito,
Então tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro ao seu pescoço. Eu não sei se nós entendemos isto. O anel, dar um anel, naquele tempo, era dar o selo branco a alguém, para poder carimbar todos os documentos oficiais sem que eu tivesse conhecimento. Que grande mordomo foi o José. Que grande mordomo. Mordomo de Potifar, mordomo de um império. Mordomo de um império. Que salvou a humanidade e a sua família naquela época. Até onde podem chegar os nossos passos quando nós temos estas duas características? Quais são as características, José? Quais são? Empreendedor, trabalhador, garras ao trabalho, nada de preguiça, sempre a trabalhar, ser honesto e empreendedor. Muito bem. E então o faraó deu-lhe o selo. Que confiança! Um colar, tudo bem, honrarias, tudo bem, mas dar-lhe o selo para autenticar documentos não se dá a qualquer pessoa. Ou vocês passam o vosso cartão de crédito ou de débito para alguém? Passam? Às vezes nem as mulheres passam. Esses são os grandes marotos, esses maridos. Não é? Pronto, mas está bem. O que é certo é que ele confiou nele de tal maneira que tirou o seu anel da sua mão e o pôs na mão de José. E fê-lo subir no segundo carro que tinha, devia ser um Tesla, não é, daquela altura, e clamavam diante dele, ajoelhai-vos! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, porém sem ti ninguém se levantará a mão, o pé, em toda a terra do Egito. E deu-lhe até o nome, Zafnat Paneia, e deu-lhe a mulher de Asenat, filha de Potifar, sacerdote de homem. E depois ele veio a casar, ter 2 filhinhos, que nós sabemos, Efraim e Manassés. E aqui está a vida de um jovenzinho, que é talvez uma das figuras mais importantes para mostrar como o que é um mordomo. Todos nós somos chamados a ser mordomos de Deus. E logo à tarde nós falaremos um bocadinho das várias vertentes, várias áreas do mundo que é a mordomia. Não é um departamento de dinheiro. Não é um departamento de dinheiro. Quem assim entender, errou. Mordomia não é estritamente dinheiro. É uma visão redutora do que é o departamento de mordomia. Meus prezados irmãos, não tenho muito mais para vos dizer. Dizer-vos que realmente cada um de vós pode ser o expoente máximo da sociedade onde vocês se encontram. Não duvidem. Alguns dirão assim, mas eu já estou acabado. Não, vocês podem ser muito influentes no meio onde viveis. Talvez o círculo seja mais pequeno ou maior, mas podeis ser uma potência especial no local onde trabalhais, onde viveis, com quem conviveis. E até pode haver algumas pessoas que vão ser chamadas a situações de destaque na sociedade. Que se houver fidelidade e trabalho, Deus vai-vos chamar para desempenhar essas funções no meio da vossa sociedade. Que isso seja uma realidade, que Deus possa fazer de nós mordomos, fiéis e laboriosos, para que a sua obra seja aqui expandida. E vocês viram que hoje de manhã, como era, Éfeso tinha Escola de Tirano. Quanto era? 500 mil habitantes? 250 mil habitantes, era isso. 250 mil habitantes. Torres Vedras deve ter uns 50 mil. Quantos é que eles eram? 12. Quantos é que nós somos? 50, 60. Meus irmãos, a proporção realmente é diferente. O quanto vós podereis fazer por esta cidade. Uma cidade que precisa de nós. Uma cidade onde nós somos, cada um de nós, os sacerdotes da cidade. E nós temos de estar convencidos disso. Que somos as pessoas mais importantes desta cidade. Sem vanglória, mas porque representamos Deus aqui nesta terra.
E se nós formos fiéis e laboriosos, o Senhor vai nos chamar. Ele vai ver se nós o somos. E no momento oportuno, quando menos esperamos, a história vira-se de A para Z e de Z para A. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos.